Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é Expulsarão Demônios. O que você precisa saber acerca de demônios, os seus inimigos invisíveis, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Audiolivro Expulsarão Demônios. O que você precisa saber acerca de demônios, os seus inimigos invisíveis, de Derek Prince. Terceira parte, 7 perguntas. A questão dos demônios, tal como referi na introdução do livro, tem sido frequentemente rodeada de um medo supersticioso. Por vezes, os cristãos adotam a atitude que, se eu deixar os demônios em paz, eles também não se vêm meter comigo. Lamentavelmente, isso não é verdade. Os demônios não nos vão deixar em paz. O fato de sermos cristãos não é em si uma proteção. Bem pelo contrário, os demônios elegem os cristãos como primeiro alvo a atacar. A nossa melhor proteção é, pois, descobrir o que é que a Escritura revela acerca da natureza e atividade de demônios. Só assim é que nos poderemos servir da proteção que Deus providenciou para nós através da fé em Cristo. Descobri que há certas questões que dizem respeito ao mundo demoníaco que as pessoas colocam frequentemente. Nesta parte do livro, irei ter em conta 7 questões. O que são demônios? Carne ou demônios? Como é que os demônios entram? O que é o oculto? Hoje em dia ainda existe bruxaria? Os cristãos podem precisar de libertação de demônios? Habitará o Espírito Santo num vaso impuro? Responderei a cada questão com base na Escritura e na minha observação e experiência pessoais ao longo de muitos anos. Essas respostas irão ajudar a esclarecer muito mal entendidos e irão preparar-nos para a 4ª parte do livro, na qual iremos, de fato, aprender a enfrentar os demônios. No final dos capítulos 14, 16 e 17, iremos encontrar testemunhos de cristãos que relataram as suas experiências com demônios. 11. O que são demônios? Quando alguém se apercebe da realidade dos demônios, surgem naturalmente 2 perguntas. Que tipo de criaturas é que eles são? E qual é a sua origem? Que tipo de criaturas? Descreva os demônios como seres espirituais sem corpo, os quais desejam ardentemente ocupar corpos físicos. A sua primeira escolha é claramente um corpo humano, mas se for para permanecerem sem corpo, estão até dispostos a entrar no corpo de um animal. Ver Lucas 8, 32, 33. Para nós, é difícil de conceber a ideia de uma pessoa sem um corpo. No entanto, mesmo que os demônios não tenham corpos, possuem todas as marcas de personalidade normalmente aceites. 1. Vontade. 2. Emoção. 3. Intelecto. 4. Consciência de si mesmo. 5. Capacidade para falar. 1. Vontade. O demônio que saiu de um homem diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Mateus 12, 44. Aqui, o demônio usa a sua vontade para tomar uma decisão e depois cumpre-a com a ação correspondente. 2. Emoção. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Estremecer é uma marca exterior de uma emoção forte. Tal como disse, por vezes, tenho visto uma pessoa endemoniada que, ao ser confrontada com a autoridade de Cristo, começa a estremecer violentamente. Esta pode ser uma manifestação exterior do medo que aquele demônio tem. 3. Intelecto. O conhecimento que os demônios têm não provém de fontes naturais. A primeira vez que Jesus confrontou um homem endemoniado na sinagoga em Cafarnaum, o demônio falou através do homem e disse: bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1, 24. Os discípulos de Jesus
levaram mais de um ano para começarem a compreender aquilo que este demônio tinha discernido imediatamente. 4. Consciência de si mesmo. Quando Jesus perguntou ao homem endemoniado da terra dos Gadarenos, qual é o teu nome? Houve um demônio que respondeu no seu próprio nome e no nome dos outros demônios. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos 5:9. O demônio estava consciente tanto da sua identidade como da dos outros demônios que coabitavam com aquele homem. 5. Capacidade para falar. Nos primeiros 3 evangelhos e também em Atos, encontramos vários exemplos de demônios que são capazes de falar através dos órgãos vocais das pessoas nas quais coabitavam. Podiam responder a perguntas e manter uma conversa. Normalmente, a capacidade de falar está associada a uma característica de personalidade. Vamos agora para a segunda questão. Qual é a sua origem? Já ouvi 2 teorias principais acerca da origem de demônios. 1. São alguns dos anjos caídos associados a Satanás na sua rebelião contra Deus. 2. São espíritos sem corpo de uma raça pré-adâmica que pereceu num provável julgamento de Deus que não está detalhadamente registrado na Escritura. Não creio que a Escritura nos forneça provas evidentes para que possamos afirmar qual das teorias, se é que alguma delas é a correta. No entanto, devo dizer que na base da minha experiência, é-me difícil acreditar que demônios sejam anjos caídos. Parece-me claro que mesmo os anjos caídos ainda mantêm a sua morada algures nos lugares celestiais, embora não seja no terceiro céu onde Deus habita. 2 Coríntios 12, 2:4. Assim, não é bíblico representar anjos a operarem continuamente no plano terreno. Por outro lado, os demônios parecem ser criaturas ligadas à terra. Os demônios, tal como eu os encontrei, possuem um vasto leque de traços característicos. Alguns são perversos, violentos, sobrenaturalmente fortes, outros são fracos, covardes, mesmo ridículos, características que não esperamos encontrar em anjos, mesmo quando eles estão caídos. Vou ilustrar o que disse recorrendo a um caso em particular. Uma mulher pediu-me para expulsar os demônios do seu marido. Depois de ter orado com ele durante algum tempo, começou a mostrar sinais de violência. Naquele momento, a sua mulher disse-me: em casa, ele atira-me com cadeiras. Por que ela não me disse isso antes de me ter pedido para orar com ele? Disse para comigo, tomando a decisão de não me meter novamente numa situação daquelas. Passado mais algum tempo, à medida que continuava a orar pelo homem, aquele que parecia ser o último demônio falou através do homem. Sou imundo, disse ele. Como não queria fazer perguntas e envergonhar o homem diante da sua mulher, disse apenas: demônio de pensamentos imundos, sai deste homem. Pensei que a frase vaga, pensamentos imundos, não seria muito embaraçante. No entanto, o demônio respondeu: esse não é o meu nome. Não quero saber se esse é ou não o teu nome, disse-lhe. Ordeno-te que saias, no nome de Jesus. Finalmente o demônio saiu do homem. Embora protestasse até o fim, esse não é o meu nome. A minha opinião subjetiva é que nenhum ser angélico, mesmo um anjo caído, se comportaria assim. A literatura grega clássica pode trazer alguma luz sobre a natureza dos demônios. Por exemplo, o filósofo Sócrates reconheceu que havia um daimonion que influenciava algumas das suas ações. Este daimonion nunca lhe dava certeza do que é que ele devia fazer, mas avisava-o de uma forma negativa que ele não devia fazer certas coisas. Uma vez, por exemplo, um grupo de homens estava à espera de Sócrates no mercado, planejando atacá-lo. Porém, o daimonion avisou-o
para não ir ao mercado naquele dia. Na nossa terminologia, provavelmente iríamos classificar isto como sendo a artimanha de um espírito de adivinhação. Contudo, não estaria de acordo com o pensamento grego sugerir que Sócrates tinha um anjo caído que o dirigia. É-me difícil acreditar que algum anjo pudesse ter o desejo intenso, o que é característico de demônios, de habitar num corpo humano ou, não sendo bem-sucedido, o corpo de um animal, como por exemplo um porco. De certeza que para um anjo esse seria um lugar de clausura e não um lugar onde se pudesse expressar. É verdade que com o intuito específico de levar à rebelião Adão e a Eva, Satanás apareceu-lhes temporariamente na forma de uma serpente, mas passagens posteriores da Escritura tornam claro que ele não continuou a usar o corpo de uma serpente. Novamente, em Lucas 22, 3, 4, o escritor registra: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria Jesus. Este relato não indica necessariamente que Satanás, em pessoa, entrou em Judas. Algumas passagens antes, o escritor descreve como Jesus curou uma mulher que andava curvada ao expulsar dela um espírito de enfermidade. Lucas 13:11. Ao comentar o sucedido, Jesus descreveu a mulher como sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Versículo 16. A causa verdadeira e imediata da condição da mulher era um espírito de enfermidade. Mais uma vez que esse espírito era controlado e dirigido por Satanás, a sua atividade foi atribuída ao próprio Satanás. Jesus diz que Satanás a tinha presa. Do mesmo modo, ao provocar a traição de Jesus, Satanás pode ter agido através de algum demônio que ele fez com que entrasse em Judas. Pode ter sido um espírito de cobiça, uma vez que Judas foi aparentemente motivado pelo amor ao dinheiro. Em alternativa, se Satanás em pessoa entrou em Judas, teria ocorrido algo semelhante à tentação de Adão e Eva. A sua aparição, na forma de serpente, foi uma missão especial que durou apenas alguns momentos. Permanece até hoje o fato de que o quartel-general e residência permanente de Satanás ainda se situam nos lugares celestiais. Dos lugares celestiais ou sujeito à terra? No capítulo 2, referi que a palavra grega para demônio, daimonion, deriva de uma outra palavra, daimon. Então, o que é um daimon? A mitologia grega, que é, na melhor das hipóteses, um espelho partido, descreve duas ordens principais de deuses que habitam nos lugares celestiais. A ordem mais alta chama-se Theos, plural, Theoi. A mais baixa chama-se Daimon. Uma das funções especiais dos daimons era, aparentemente, atribuir a cada ser humano aquilo que lhes estava destinado pelo Theoi, os deuses do nível mais alto. Os daimonions, demônios, estão no nível mais baixo e terreno. Eles são dominados e dirigidos pelos deuses do nível mais alto. Possivelmente, os Theoi governam os daimônios, que por sua vez governam os daimonions. Para aqueles que só conseguem pensar no universo da língua portuguesa, pode ser difícil formar uma imagem clara dessas três ordens de seres espirituais, porque a língua portuguesa não possui o vocabulário necessário. Um Theos traduzes facilmente por Deus e um daimonion por demônio, mas não existe uma palavra portuguesa apropriada para descrever a categoria intermédia, um daimon. Neste livro, optei por usar a forma transliterada daimon. É possível
que as duas categorias de theoi e daimons correspondam àquilo a que Paulo chama em Efésios 6,12 principados e potestades, governadores e autoridades, noutra tradução. Aparentemente, ambos residem nos lugares celestiais. Por outro lado, o Novo Testamento parece retratar os daimonions, demônios, como estando sujeitos à terra. Não há qualquer sugestão de que alguma vez desçam ou ascendam de e para as regiões celestiais, respectivamente. Em Mateus 12, 43 e 44, Jesus dá-nos uma ideia acerca da atividade de um demônio. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Não há qualquer sugestão de que o demônio desce das ou ascende às regiões celestiais. O verbo grego traduzido como anda por é obviamente usado para designar apenas o movimento no plano terreno. Os theoi, os daimons e os daimonions estão unidos numa guerra interminável contra a raça humana. Trabalham em conjunto, debaixo do domínio de Satanás, para infligir à humanidade todas as formas possíveis de dor, engano e tormento. Vamos supor, por breves momentos, que os daimonions são espíritos que no passado partilharam os corpos de membros de uma qualquer raça pré-adâmica, que viviam sem Deus e em pecado. Na sua presente condição, contudo, não tem como exprimir as várias concupiscências, paixões e emoções que desenvolveram nos corpos que habitaram anteriormente. É possível conceber que eles fossem capazes de encontrar uma forma de libertação suportada por outros ao darem forma corpórea às suas concupiscências, paixões ou emoções através de corpos humanos. Isto explicaria uma característica dominante dos demônios, o seu desejo ardente de habitar e operar através da carne humana. Temos de nos lembrar que a Bíblia relata apenas a história da raça que descende de Adão. Assim, o texto usa a expressão filhos, ou descendentes de Adão. Jesus veio como o último Adão, 1 Coríntios 15, 45, para redimir os membros desta raça. Se houve outras raças antes de Adão, a Bíblia não lhes faz qualquer referência explícita. No seu livro Os Primeiros Anos da Terra, 1876, reimprimido por Kregel em 1975, G.H. Pember aprofunda esta questão. Considero que esta teoria sobre a origem dos demônios é uma hipótese possível, mas fico satisfeito por não prosseguir com a questão. Há certas coisas que Deus mantém em segredo. Vê Deuteronômio 29, 29, e seria insensato tentar extrair-lhe os seus segredos. É possível que nenhuma das duas teorias acerca dos demônios esteja correta, que não sejam nem anjos caídos, nem espíritos sem corpo, pertencentes a uma raça anterior de seres. No entanto, o nosso conceito de demônios desempenha um papel prático no modo como lidamos com eles. Já confrontei muitos demônios de tipos diferentes, mas nunca fiquei com a impressão de que estava a lidar com seres angélicos. Por outro lado, já tive algum contato com anjos satânicos, através da oração de intercessão e guerra espiritual, cuja descrição mais esclarecedora está nas palavras de Paulo, em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O Novo Testamento não retrata Jesus ou seus apóstolos a lutar contra demônios. Pelo contrário, eles confrontavam os demônios.
tal como afirmei no capítulo 3, e exerciam a autoridade necessária para os expulsar. Os demônios da Escritura. Os demônios manifestam-se através da humanidade usando muitos nomes diferentes. A lista que se segue contém nomes específicos que são aplicados a demônios na Escritura. Uma vez que as traduções variam nos nomes que usam, dou o nome que é usado em 3 traduções, pela ordem seguinte: Nova Versão do King James, Nova Bíblia Americana Standard e Nova Versão Internacional. A referência bíblica é dada para cada caso. No Antigo Testamento, ciúmes, ciúmes, espírito de ciúmes. Números 5, 14 e 30. Mal, maligno, maligno. Juízes 9, 23. Desolador, maligno, maligno. 1 Samuel 1, 16, 14, 23, 18, 10, 19, 9. Espírito de mentira, engano, mentiroso. 1 Reis 22, 22, 2 Crônicas 18, 20 e 22. Perverso, distorção, tontura. Isaías 19, 14. Profundo sono, profundo sono, profundo sono. Isaías 29, 10. Angústia, fraqueza, desespero. Isaías 61, 3. Luxúria, luxúria, prostituição. Oséias 4:12, 5:4. Imundo, imundo, impureza. Zacarias 13:2. No Novo Testamento, mudo, mudo, despojado de fala. Marcos 9:17. Mudo e surdo, mudo e surdo, mudo e surdo. Marcos 9:25. Enfermidade, doença, enfraquecimento. Lucas 13:11. Adivinhação, adivinhação, predizer o futuro. Atos 16:16. Enganador, enganador. 1 Timóteo 4:1. Medo, timidez, timidez. 2 Timóteo 1:7. Erro, erro, falsidade. 1 João 4:6. Outros demônios. Para além dos nomes retirados da Escritura e acima registrados, irei acrescentar outros nomes de demônios que encontrei pessoalmente, na área de enfermidade física: artrite, cancro, epilepsia, enxaqueca, trombose, asma, incapacitante, dor de cabeça, sinusite. Noutras áreas mais gerais: adultério, claustrofobia, desilusão, fantasia, ódio, bruxaria, crítica, inveja, murmuração, desespero. Masturbação, perversão, rejeição, autopiedade, violência, homicídio, rebelião, religião, estresse, suicídio. As listas aqui mencionadas não são, de modo algum, exaustivas, mas indicam a diversidade da atividade demoníaca, ou seja, Satanás tem ao seu serviço um vasto número de demônios, com os quais pretende atacar e atormentar a humanidade. Iremos agora passar a segunda das nossas 7 perguntas. 12. Carne ou demônios? Desde o princípio, desde que o homem virou as costas a Deus, em sinal de rebelião, ele tem sido sujeito principalmente a 2 males espirituais, ao pecado e a demônios. O efeito do pecado é universal e total. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O pecado atingiu a raça humana no seu conjunto e todas as áreas de cada personalidade individualmente. A personalidade corrompida pelo pecado, no Novo Testamento, é chamada por o nosso velho homem, Romanos 6:6, ou a carne, Gálatas 5:24. O velho homem descreve a natureza rebelde que cada um de nós herdou do nosso primeiro pai, Adão. Ele nunca gerou uma criança até o momento em que se rebelou contra Deus. É por isso que cada descendente de Adão possui uma natureza rebelde. O termo a carne, neste contexto, não se refere aos nossos corpos físicos,
mas sim a natureza corrupta que faz parte da herança que cada um de nós recebeu à nascença. O adjetivo carnal é utilizado nas traduções para descrever esta natureza corrupta. Por razões práticas, estas duas expressões, o velho homem e a carne, podem ser usadas alternadamente. Ambas descrevem a nossa natureza corrupta, caída e pecaminosa. No entanto, há uma tradução que se distanciou da linguagem original. Essa tradução substitui ambas as expressões por o nosso velho eu e a natureza pecaminosa. Podemos dizer que, neste sentido, essa tradução é mais uma explicação do que uma tradução. Porém, e com as devidas reservas, por causa das diferenças de tradução, as verdades expostas neste livro aplicam-se igualmente ao velho homem, à carne e à natureza pecaminosa. Embora o problema do pecado seja universal, o dos demônios não o é. Muitos dos membros da nossa raça humana caída têm sido sujeitos ao poder de demônios, mas nem todos o são. No entanto, há uma ligação estreita entre o pecado e os demônios. Se a humanidade nunca tivesse pecado, nunca teríamos ficado vulneráveis aos demônios. Certa vez, um bioquímico explicou-me que um corpo humano é regularmente atacado por células cancerígenas. Quando esse corpo é saudável, o seu sistema imunitário identifica e ataca as células cancerígenas, que ficam impossibilitadas de ferir o corpo. Mas quando o corpo é enfraquecido por uma doença ou por qualquer tipo de choque emocional, o sistema imunitário é incapaz de realizar sua tarefa com eficácia, e uma forma de cancro pode se desenvolver em qualquer parte do corpo. Disse imediatamente para comigo: é exatamente o que se passa com os demônios. Os demônios procuram continuamente invadir uma pessoa, mas quando a pessoa está espiritualmente saudável, o sistema imunitário espiritual da pessoa identifica e ataca os demônios, e estes ficam incapazes de entrar e tomar controle. Por outro lado, toda a falta de saúde ou qualquer fraqueza emocional deixam a pessoa mais vulnerável aos ataques demoníacos. A solução para cada situação. No reino espiritual, tal como no físico, um diagnóstico correto é essencial. Assim, é importante saber tanto quando nos confrontarmos com os nossos problemas, como com os de outras pessoas. Com o que é que estamos a lidar? Será com a carne? Ou serão com demônios? A questão tem uma importância vital, pois os remédios são bastante diferentes. O remédio para a carne é a crucificação. Através da morte sacrificial de Jesus na cruz, ele cancelou o direito do pecado sobre a nossa natureza carnal. Paulo refere isto como um fato histórico. O nosso velho homem foi com ele, Jesus, crucificado. Romanos 6,6. Mas cada um de nós tem de aplicar pessoalmente à cruz a sua natureza carnal. Paulo diz em Gálatas 5,24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Depois de termos feito esta aplicação pessoal da cruz, podemos então fazer nossas as palavras de Paulo, em Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, a crucificação é a solução para a nossa natureza carnal, é o remédio que cada um de nós precisa para aplicar pessoalmente. Por outro lado, a solução para os demônios, tal como foi várias vezes demonstrada no ministério de Jesus, é expulsá-los. Estes dois remédios não são substituíveis. Não é possível expulsar a carne, e não é possível crucificar um demônio. Ao relembrar a minha luta contra a depressão, descrita no capítulo 4, percebi que era precisamente esse o erro que eu estava a cometer. Eu estava a tentar aplicar a crucificação, a solução para a carne, quando, na verdade,
estava a lidar com um demônio, sendo a solução expulsá-lo. Assim que compreendi qual era o meu problema e apliquei o remédio certo, fui liberto. Também já fui confrontado com o problema inverso. Quando uma pessoa tenta aplicar à carne a solução que só é apropriada para demônios. Uma vez, um homem veio ter comigo e disse: Irmão Prince, quero que você expulse um demônio de mim. Então eu perguntei: como é que o demônio o afeta? Não consigo entender-me com a minha mulher. Respondeu ele: não há harmonia entre nós. Escutei com muita atenção à medida que ele descrevia como a falta de harmonia afetava a vida dos dois. Finalmente eu disse: não creio que você tenha um demônio que necessite de ser expulso. Você precisa de aplicar a cruz, a sua natureza carnal. Era bastante evidente que ele não estava satisfeito. Para ele, ser liberto de um demônio era uma solução rápida e que substituiria a dolorosa tarefa de ter que crucificar sua própria carne. A crucificação é a marca distintiva daqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo. Deus não está interessado nos nossos rótulos de membresia ou denominacionais. Ele está à espera de ver se o nosso estilo de vida velho e carnal chegou ao fim, aos pés da cruz. A crucificação é sempre dolorosa, mas ela é a porta de entrada para uma nova vida. O velho e o novo homem. Mesmo depois de aplicarmos a cruz às nossas vidas, a qual nos transforma, temos de manter uma disciplina pessoal para que o velho homem continue submisso. Em Colossenses 3:3, Paulo diz aos crentes: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas no versículo 5 ele diz: mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Cada um de nós tem a responsabilidade de manter o velho homem morto. Todavia, a morte do velho homem não é a última fase do processo. Uma vez ultrapassada esta, passamos à outra fase. Temos de nos revestir do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. O sacrifício de Jesus na cruz tornou possível a ocorrência de uma troca. O nosso velho homem foi crucificado nele para que o novo homem pudesse viver em nós. Assim como o corpo humano completamente são é imune às células cancerígenas, também o novo homem em Cristo é imune à atividade demoníaca. No entanto, a maior parte dos cristãos ainda não alcançou esse estado de uma saúde espiritual plena. Com base na minha experiência pessoal limitada, posso dizer que encontrei relativamente poucos cristãos que não parecessem vulneráveis à atividade demoníaca. Podemos recorrer novamente a um exemplo de diagnóstico e tratamento do cancro. Uma vez que a maioria das pessoas não se encontra num estado de saúde física no qual estão imunes às células cancerígenas, é necessário que os cientistas realizem pesquisas e que os médicos adquiram toda a informação disponível. Isto permitir-lhes diagnosticar a origem de um cancro e rejeitar o tratamento apropriado. Da mesma maneira, os cristãos necessitam urgentemente de aprender tudo o que for possível acerca da natureza e atividade de demônios. Este conhecimento é importante para todos os crentes, pois nenhum de nós pode afirmar que está imune aos ataques de demônios. No entanto, ele é especialmente indispensável para pastores, evangelistas e outros obreiros cristãos, a quem as pessoas se dirigem em busca de ajuda. Sem este conhecimento, tal como afirmei no capítulo 5, iremos frequentemente ser incapazes
de fazer um diagnóstico correto ou de aplicar o remédio apropriado, o que nos irá impedir de ajudar as pessoas. Sem a sonda do discernimento, não podemos usar o fórceps da libertação com eficácia. Tal como disse anteriormente, na quarta parte do livro, irei providenciar instruções práticas para diagnosticar e lidar com a atividade demoníaca. Vamos prosseguir em seguida para a terceira das nossas 7 perguntas. 13. Como é que os demônios entram? Na década de 50, durante algum tempo, trabalhei com um médico especialista que era cristão em Londres. Ele era naturalmente dotado de um discernimento invulgar sobre as várias áreas da experiência espiritual. Nunca mais me esqueci de um comentário que ele fez. Lembra-te, disse ele, o diabo escolhe o momento e o lugar mais fraco. Irei aplicar este princípio para tentar responder à terceira questão em relação à influência demoníaca. Como é que os demônios entram? Uma explicação global, de todas as maneiras possíveis, vai muito para além do objetivo deste livro. Irei descrever apenas 7 exemplos de momentos ou lugares de fraqueza, através dos quais, normalmente, os demônios obtêm acesso às personalidades humanas. 1. Um passado familiar no oculto ou religiões falsas. 2. Outras influências negativas pré-natais. 3. Pressões da infância. 4. Choque emocional ou constante pressão emocional. 5. Atos ou hábitos pecaminosos. 6. Imposição de mãos. 7. Palavras vãs. Vamos examinar cada uma destas áreas de vulnerabilidade. 1. Um passado familiar no oculto ou religiões falsas. Em Êxodo 23:5, o Senhor avisa-nos das consequências malignas quando nos envolvemos com a idolatria ou religião falsa. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem os servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Deus avisa-nos contra todas as formas de idolatria, ou qualquer outro envolvimento com deuses falsos. As consequências malignas deste tipo particular de pecado pode estender-se até 4 gerações. Se contarmos 4 gerações atrás, ficamos com 4 níveis de antepassados. Pais, 2. Avós, 4. Bisavós, 8. Trisavós, 16. Total, 30. Qualquer uma ou todas estas pessoas podem ser um canal através do qual podemos ter sido expostos à influência satânica. Duvido que qualquer um de nós possa ter a certeza de que nenhum dos nossos 30 antepassados mais próximos se tem envolvido em qualquer forma de ocultismo ou religião falsa. Esta influência oculta pode ter o seu início quando ainda estamos no ventre materno. Afinal, quem pode ser mais fraco ou vulnerável do que um bebê que ainda não nasceu? A sua proteção depende inteiramente dos seus pais. Os que são justos e que temem a Deus providenciam essa proteção, mas os pais que têm um passado de ocultismo expõem seus bebês às mesmas influências espirituais que estão a operar nas suas próprias vidas. Descobri que muitas vezes esses bebês estão endemoniados antes mesmo de saírem do ventre das suas mães. Isto é particularmente uma realidade para as pessoas que têm um passado nas religiões orientais, tais como hinduísmo ou budismo, ou noutras religiões falsas, como a maçonaria ou mormonismo.
No próximo capítulo, irei lidar mais extensivamente com toda a área do oculto. 2. Outras influências negativas pré-natais. Existem outras forças negativas que também podem afetar uma criança que ainda está no ventre da sua mãe e que a podem expor à influência demoníaca. Uma mãe pode não gostar ou mesmo odiar o bebê que está no seu ventre. Em alguns casos, talvez a mãe pode não ser casada, ou o pai ser infiel e irresponsável, ou a mãe pode simplesmente não desejar a criança. Um bebê anseia por amor, tanto antes como depois de nascer. Quando ele não sente amor, provavelmente vai começar a sentir-se indesejado. Por sua vez, isto irá expô-lo a uma ferida ainda mais profunda: rejeição. Muitos bebês já nascem com o espírito de rejeição. A uma dada altura, encontrei nos Estados Unidos um grande número de pessoas de uma determinada faixa etária que sofriam de rejeição. Quando verifiquei as suas datas de nascimento, descobri que elas se situavam entre 1929 e 1934, uma época que todos os americanos mais idosos recordam-na como a da Grande Depressão. Apercebi-me de que as mães se ressentiam do fato de terem mais uma boca para alimentar numa altura em que lhes era difícil sobreviver. Elas podem ter verbalizado o seu ressentimento ou não, mas aquelas pequenas e sensíveis personalidades nos seus ventres sentiram-no e nasceram trazendo consigo um espírito de rejeição. Este é apenas um dos vários demônios que podem afetar uma criança que ainda não nasceu. A minha própria esposa, Ruth, é um caso típico. Ela nasceu em 1930 e foi a 8ª criança da família. Os seus pais eram agricultores que estavam a debater-se com problemas financeiros por causa da depressão e da seca, que atingiu de tal maneira aquela região dos Estados Unidos, que ficou conhecida pelo nome Taça de Pó. Quando tinha 40 anos, a Ruth foi salva e batizada no Espírito Santo e nas águas. Ela já estava a servir o Senhor quando casamos em 1978. No entanto, ela passou por uma batalha contínua contra a rejeição, até que o demônio foi identificado e expulso. Ainda hoje, ela tem de permanecer vigilante, para que ele não a ataque no momento de fraqueza. 3. Pressões na infância. Em Tiago 3,16, somos avisados de que, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra de perversa. Os lares devastados por brigas, nos quais os pais estão num conflito ofensivo um contra o outro, e um tem pouco tempo para os seus filhos, providenciam uma atmosfera convidativa à presença e atividade de demônios. A maior parte das crianças não possui as defesas emocionais e espirituais necessárias para resistir a tais pressões demoníacas. A minha observação pessoal, tal como já referi, leva-me a concluir que a maior parte dos problemas demoníacos começa na infância. Nas famílias em que o pai é alcoólico, cruel e dominador, ou violento e abusador, muitas vezes as raparigas desenvolvem um ódio intenso aos homens, abrindo assim a porta para um demônio de ódio. Isto é uma realidade sentida e vivida, especialmente nos casos em que o pai abusou sexualmente das suas filhas. Tenho pensado muitas vezes na hipótese de que essa pode ter sido a causa principal dos problemas de Esther, descrito no capítulo 6. Isso explicaria o tremendo domínio que o demônio de ódio exercia sobre ela. Há outros demônios que normalmente exploram essas crianças, tais como rejeição, raiva, medo, rebelião, miséria, solidão, depressão e, por vezes, suicídio. No Ocidente, o número de suicídios entre os adolescentes tem aumentado de uma forma preocupante. Nos Estados Unidos,
A incidência de suicídios entre adolescentes e jovens adultos quase triplicou entre 1952 e 1992. Em 92, foram mais os adolescentes que morreram por suicídio do que por cancro, doença de coração, sida, deficiências de nascença, apoplexia, pneumonia, gripe e doença crônica dos pulmões. Em quase todos os casos, de acordo com o meu diagnóstico, o demônio de rejeição preparou o caminho para um demônio de suicídio. 4. Choque emocional ou constante pressão emocional. Em 1 Pedro 3,6, o apóstolo explica que as mulheres cristãs podem ser chamadas filhas de Sara, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. A palavra grega traduzida por espanto tem uma série de significados. Há um dicionário que a descreve como qualquer emoção veemente, entusiasmo apaixonado. Outro atribui-lhe tanto uma intimidação ativa como terror passivo. Muitas vezes, nem sempre as mulheres têm as defesas emocionais mais fracas do que as dos homens. Elas ficam especialmente sujeitas ao medo. Uma mulher por quem eu orei disse-me que o espírito de medo tinha entrado nela quando um dia um acidente de carro aconteceu mesmo na sua frente. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.